Ver, eu acumulei aqui uma quantidade razoável aí de placas usando aí o ESP32. Tem aqui diversos modelos, a ExpressIF andou lançando vários modelos aí nesses últimos anos. Então eu acho que vale a pena fazer aqui um resumo e falar um pouquinho sobre cada uma dessas placas e quais que eu recomendo. Eu vou começar descartando algumas placas aqui da minha coleção, né? A primeira delas é esse ESP32C6 DevKit C, porque esse aqui é uma placa, é um módulo novo, né? Algo que ainda está aí meio em beta, não tem ainda o suporte de software completo e tudo mais. Então acho que realmente, a não ser que seja muito curioso para conhecer as novidades, não é uma placa que interessa aí a todo mundo. O outro cara que eu vou tirar daqui é esse modelo aqui, que tem um ESP32 já soldado aqui junto com um display. Para quem quer a aplicação de interface homem-máquina pode ser uma solução interessante, mas eu acho que eu quero falar mais aqui é sobre o ESP32 em geral. Tem essas duas placas meio esquisitas da LilyGo, a T-Pico C3 e a T8 C3. O que elas têm de mais interessante é que as duas usam o ESP32C3, eu já vou falar um pouquinho sobre ele, porém essas placas são meio esquisitas. Essa aqui é uma que tem tanto o ESP32C3 como um RP2040 e mais um displayzinho, e você fala com um ou outro processador conforme você vira o conector da USB para um lado ou para o outro, que me parece bastante estranho. Esse outro aqui tem um vídeo aí com análise mais completa. É uma placa até interessante, também usando o ESP-C3, mas o que me deixou muito bravo é o fato de que eles tentam empurrar aí junto com a plaquinha um conversor USB serial, e ainda por cima esse conversor foi feito de novo, fazendo aí truques aí em cima do conector USB-C. Por causa disso eu não recomendo muito essa placa. Embora, se você se encaixar aí na necessidade sua, em termos de formato, em termos de recursos, existe essa opção. Bem, quem sobrou aqui depois dessa primeira rapa? A gente tem o ESP32 normal, a plaquinha ESP32 que também usa o mesmo ESP32. A gente tem aqui a Franzidin Wi-Fi, que usa o ESP32S2. Temos aqui uma Banana Pi Pico, que usa o ESP32S3, e nós temos aqui um Xiao usando o ESP32C3. Então, vamos ver um pouquinho de detalhes de cada uma dessas placas. Eu vou começar pela minha preferida aqui, que é o ESP32 original, né? Essa plaquinha é chamada às vezes DevKit, às vezes é chamada de Node MCU, certo? É uma placa que tem o ESP32 e tem também um conversor serial USB, para permitir você fazer a carga do software e fazer comunicação aí com o micro, principalmente mensagem de debug, né? Essa placa aí tem a grande vantagem de ter bastante suporte para ela, certo? Suporte de software, muito projeto, muito exemplo é disponível na internet. Existem alguns recursos do ESP32 original que não foram aí mantidos nas versões seguintes, particularmente tem a saída analógica, né, o DAC. Então eu acho que essa aqui ainda é a placa mais interessante para quem quer usar um ESP32, quer brincar aí um pouco com Wi-Fi e com Bluetooth. A minha segunda sugestão é a Franzidin Wi-Fi, projeto nacional, né? Então isso aí tem uma comunidade brasileira aí em torno disso. Você consegue ter acesso até como projetista, né? E ele usa o ESP32S2. É uma versão um pouco mais simplificada do ESP32 original. Ele não tem Bluetooth, tem um pouco menos de memória, ele é single core, né? O ESP32 original é dual core, mas ele tem a vantagem de ter a USB nativa, né? É uma USB on the go, quer dizer, ela pode tanto ser usada aí para
funcionar como dispositivo, ou funcionar como se fosse um micro, né, para você ligar dispositivos USB nele. Certo? Então eu acho que é uma placa muito interessante. Parte dos exemplos aí que vocês acharem com o ESP32 original vai funcionar nele, alguns outros não, porque é uma placa um pouco diferente, né, o ESP32S2, mas tem bastante coisa, inclusive em português, a respeito dessa placa. Ainda falando no ESP32 original, uma coisa que a gente acha muito por aí é esse ESP32CAM, né? É algo que parece bem atraente, né? Um ESP32 já com uma câmera, né? Um preço, normalmente são bem acessíveis, né? Mas é uma placa que me decepcionou um pouco. A capacidade de memória aí é um pouco baixa para fazer aí, tratar esses vídeos aí que a gente consegue com essa câmera, né? O software que eu vi aí não era 100% estável, tive alguns problemas aí de começar a dar erro, parte por falta de memória, parte não sei exatamente o que. Então é uma placa aí que eu não recomendo assim tanto. Um outro detalhe importante é que essa placa tem o ESP32 original, não tem aqui o conversor serial USB. Então para você carregar software nela, você precisa ter um adaptador serial USB externo. Ainda na linha S, né, a gente tem essa plaquinha aqui baseada no ESP32S3, que é de certa forma a versão mais moderna do ESP32 original. Também é dual core, também tem Wi-Fi, Bluetooth, não tem uma outra coisa, um outro recurso ESP32 original, mas ele tem aí o recurso do USB nativa, é um USB limitada, é só para depuração, para comunicação serial, mas por exemplo a carga de software fica tranquila, você não precisa ter nada adicional aí na placa, né? Então é uma placa para ficar. Então o ESP32S3 é um chip para ficar aí de olho, né? Acredito que deve aparecer mais placas com ele aí, certo? Atualmente a gente não vê nas lojas brasileiras muita placa com isso. Essa Banana Pi aqui é uma que a gente encontra lá na China, e ela tem um formato igual ao do e a pinagem também, né? Igual a Raspberry Pi Pico. Eu deixei aqui para o fim o ESP32C3, né, que é a alternativa de mais baixo custo, tem um poder de processamento menor, certo? E é baseado no RISC-V, né, aquela CPU de código aberto, digamos assim, né, CPU aberta. Essa placa em particular é uma placa que tem a vantagem de ser compacta, mas não dá aí acesso a todos os pinos do ESP32C3. É a placa que eu tenho atualmente, aí, principal que eu tenho com ele, né? Mas é outro chip ESP32 que a gente deve ver cada vez mais em uso, né? Principalmente com o fato de ser um pouco mais barato, dele ter menor consumo de energia, né? Então é outro chip para ficar de olho. Eu espero que em breve também comecem a aparecer aí mais placas baseadas com ele, certo? Atualmente nas lojas brasileiras a gente não está achando isso, mas essa aqui, Xiao, é uma placa de grande qualidade, certo? E para uma aplicação onde você quer uma placa compacta, é uma coisa bem interessante. Bem, era isso que eu tinha para falar, né? Não quis me alongar muito. Quem quiser saber mais detalhes sobre essas placas, dá uma olhada aí nos outros vídeos aí no canal. Eu coloquei na descrição do vídeo um playlist com todos os vídeos relativos aí a ESP32, certo? E eu diria que a Expensive está de parabéns aí, né, com a família bem diversificada aí de chips e módulos, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai ver produtos aí usando aí o ESP32, principalmente essas novas famílias aí, o S2, o S3 e o C3. É isso.